Olá, uma boa noite para você. Que alegria estarmos aqui em mais uma oportunidade de louvar e engrandecer o nome do nosso Deus em mais um culto. Meu nome é Eliel, eu sou o pastor jovem, pastor auxiliar dessa igreja e queria dizer para vocês que estou muito feliz em compartilhar esse início, essa pré-live aqui com vocês. Mas olha, eu não estou sozinho, estou inclusive muito bem acompanhado. Estou aqui com a melhor pessoa que podia estar do meu lado e eu queria então que ela se apresentasse agora. Olá, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Eu sou Monize Campos, casada com o pastor Eliel. É sempre um privilégio servirmos juntos e que prazer ter você aqui com a gente. Que prazer. A gente viu aqui, o chat está cheio de gente aqui de tantos lugares diferentes, né? E é um privilégio sempre estar aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos. Olha, como nós estamos chegando agora na Igreja Central de Vitória, nos avisaram e nos pediram para nos apresentar mais uma vez. Nós estávamos aqui na pré-live da semana passada, no domingo, mas talvez você não estava aqui, eu preciso me apresentar. Durante esse ano de 2023, eu vou ter a oportunidade de ser o pastor jovem aqui dessa igreja, então eu já quero te pedir para orar pelo meu ministério, mas principalmente orar pelos jovens e orar por essa igreja. Essa igreja, como vocês sabem, é uma igreja que ora muito, uma igreja que está em constante oração, não só por nós, mas pelos pedidos que vocês têm colocado aqui no chat. Daqui a pouquinho eu vou ler algum desses pedidos para que você também tenha a oportunidade de orar por eles. Mas antes da gente ler, eu queria perguntar aqui para a Monize, para minha esposa, se ela tem alguma experiência, Monize, de oração na sua vida. Houve algum momento em que você orou a Deus, pediu algo para Ele e Ele te respondeu, que você possa compartilhar conosco agora nessa live? Sim, eu inclusive fiquei com muita dúvida na hora que você me perguntou isso em casa, né? Antes de vir para cá, para me preparar para isso. São muitas histórias, a gente tem muita experiência com Deus, foi assim, difícil escolher uma só história. Mas tem uma recente que me tocou bastante, que foi, conta um pouquinho, né, desses últimos anos que a gente passou antes de vir para cá. A gente estava no seminário adventista, fazendo teologia, né, cursando a faculdade. E foi um momento assim bem difícil, bem complicado pra gente. E nos primeiros meses a gente se viu muito sozinho, sabe? Longe de família, longe de amigos. A gente abriu mão da nossa vida para poder ir para lá. E foi um momento muito difícil. A gente passou 6 meses assim bem se adaptando à nova rotina, ao novo lugar e sem amigos. A minha oração naquele momento era essa, para ter amigos, para Deus enviar pessoas que fossem muito especiais para a gente. E foi difícil, foram 6 meses de muita oração. A gente é bem tímido, então a gente demora um pouquinho em fazer amigos, enfim. E Deus enviou, mas Ele não enviou de uma forma assim rápida. Aqui estão seus amigos que você está pedindo agora nesse momento. Ele nos enviou para um momento muito difícil primeiro. Para quem conhece um pouquinho da Igreja Adventista, nós temos muitos projetos e um deles que auxilia os jovens que estão fazendo faculdade, auxilia financeiramente, né? Você vai para uma cidade e a Igreja Adventista ela tem esse projeto mesmo, específico para venda de livros para poder pagar os custos da faculdade. Deus nos enviou para um dos períodos mais difíceis da nossa vida e foi ali que a gente encontrou amigos que se fizeram irmãos. E a gente, antes de orar, né, a gente sempre fica assim, vamos com os nossos próprios meios buscar como resolver essa situação. A gente tentou, inclusive, ser transferido para outro campus, mas Deus tinha algo melhor para a gente. Ele nos enviou para um lugar bem difícil, mas Ele nos deu amigos que se tornaram irmãos. Então foi uma resposta de Deus assim muito clara na nossa vida. Nós saímos de lá com o coração bem. Como vocês podem ver, Deus, Ele responde às nossas orações.
Inclusive, quando nós pedimos que Ele nos envie pessoas, Ele também nos envia. A gente podia contar diversas histórias aqui. Eu tenho certeza que você também tem diversas histórias de orações respondidas. Eu acho que a nossa live não tem tempo suficiente para expressarmos aqui quão bondoso Deus é ao nos responder às orações. Então, neste momento eu quero ler para você alguns pedidos que foram feitos aqui no nosso chat, para que você tenha a oportunidade de, junto conosco, também orar. Olha, teve um pedido aqui que me chamou bastante atenção e eu queria ler para vocês. É da Rejane. A Rejane, ela pede oração por ela e também por sua saúde, paz, por sabedoria espiritual. E ela pede oração pelos seus 6 irmãos. São 7 irmãos com ela. Então, ela pede também oração. A Zenaide, né, que está em São Mateus, no norte do estado do Espírito Santo, também está nos assistindo e ela pede oração por ela também. Ela diz que começou a assistir os nossos cultos, as nossas lives e tem aprendido muito com isso. Que bênção! Olha, muitos outros pedidos aqui. A Ilza pede por ela, por um problema de saúde que ela está passando e pede para que a gente ore. Nós vamos orar por todos esses pedidos. Você tem a oportunidade de passar aí também na nossa live, no nosso chat, orar por esses pedidos também. Mas antes que a gente faça essa oração, eu quero te convidar então agora a compartilhar este link. Se você está sendo abençoado com os nossos cultos, se você está tendo a oportunidade de colocar aqui os seus pedidos, compartilhar, dê essa oportunidade para outras pessoas. Curta a nossa página, curta a nossa live aí, o nosso canal, mas também compartilhe com as pessoas. Você tem tempo, olha, se você olhar aí, nós temos ainda 3 minutos para começar o nosso culto, então é tempo suficiente para você compartilhar a nossa live com outras pessoas que você sabe que ainda não estão aqui, mas que seriam abençoadas para assistirem esse culto junto conosco. Antes de orar, eu queria compartilhar um texto com vocês. Ontem eu tive a oportunidade de aqui fazer a nossa oração intercessória. É um momento que a gente separa no nosso culto para orar por pedidos que foram feitos, orar por outras pessoas. E aí eu li esse texto, que é um texto muito marcante para mim, que eu queria compartilhar com você agora bem rapidamente, que se encontra em Efésios capítulo 3, verso 20 e 21. E você vai entender por que eu estou lendo esse texto antes de fazer a nossa oração. Efésios, capítulo 3, versículo 20 e 21, é daqueles versículos que a gente precisa ter riscado aí, gravado na nossa Bíblia aí, para sempre se voltar a ele. Diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esse texto nos garante que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, eu quero garantir para você que colocou um pedido aqui no nosso chat. Deus é infinitamente mais poderoso para realizar aquilo que você pediu e aquilo que você nem imagina que precisa. Deus vai realizar na sua vida. Você precisa confiar. Vamos fazer uma oração então, Monize? Vamos orar? Vamos. Feche seus olhos onde quer que você esteja neste momento e participe dessa oração conosco. Oremos. Grandioso Deus e eterno Pai, que alegria nós temos de mais uma vez ter a oportunidade de cultuar ao Senhor, em forma de gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, em forma de reconhecimento do Senhor como nosso Deus, como nosso mantenedor e aquele que tem cuidado de nós. Senhor, neste momento, eu quero entregar todos os pedidos que foram feitos aqui no nosso chat até o momento e todos aqueles que ainda serão feitos. Pessoas que têm pedido por suas famílias, pessoas que têm pedido por saúde, pessoas que têm pedido por emprego, por paz, pessoas que estão precisando de Ti, conhecendo a Tua palavra. Por favor, Senhor, entrego e coloco todos eles em Tuas mãos para o Teu cuidado, para o Teu carinho. E eu sei que da melhor maneira possível o Senhor vai responder cada uma dessas orações. Muito obrigado por isso, nós já agradecemos porque somos confiantes de que o Senhor é um Deus presente, íntimo e preocupado conosco. Nós fazemos essa oração no doce nome de Jesus. Amém.
noite, amada Igreja do Senhor. Que bom que nós estamos aqui juntos para louvar, para bendizer aquele que deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos herdar a vida eterna. Eu convido a você que está aqui presencialmente, a você que escolheu Jesus, escolheu estar conosco nessa noite, para se colocar de pé, para abrir o seu coração, dizer: Senhor, eu preciso me entregar nessa noite a Ti. Que em nome de Jesus esse possa ser o único desejo dos nossos corações, que nós possamos nos entregar, que nós possamos dizer que os céus proclamam a glória do Senhor, hoje, todos os dias, até que Ele volte. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor, o invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória, e para sempre é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória, e para sempre é tudo por ele, tudo por ele.
glória e o louvor, que o reino seja em nós e nossa vida só por Ele. Santo Deus, amado e eterno Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez em Sua presença, Deus, para dizer, Senhor, que tudo o que temos, tudo o que somos, Senhor, é para o Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor faça esse presente, ó Deus, em nossas vidas, que nós possamos, Senhor, abrir o nosso coração para o Seu Santo Espírito, para ouvir, Senhor, a Tua tão somente voz, essa noite, todos os dias de nossas vidas, até que o Senhor volte, Deus. Por amor do Teu Santo Filho Jesus, que nós oramos, ó Pai. Amém, Jesus. Vamos continuar louvando o nome do nosso Deus. Do livro de Pedro, 2 Pedro 7:8 diz: apeguemo-nos ao doador da vida, que deu sua vida por nós. Teremos, pois, vida eterna. O Senhor Deus, Ele nos prometeu vida eterna, mediante a cruz de Cristo, que nós possamos louvar e bendizer o Seu santo nome todos os dias, porque Ele é o nosso doador da vida. Que pedido fantástico esse. O pedido que Deus nasça em nós, nasça em nossa vida. Você já prestou atenção nesse pedido? O quanto ele é especial? Pedir para que Deus nasça em seu coração, nasça em sua vida? Faça isso todos os dias, você vai ver a diferença que vai ser. Neste momento eu quero te convidar a orar. Quero te convidar a voltar os seus pensamentos ao Senhor,
para entregarmos não só este culto, mas os nossos pedidos, os nossos clamores, aqueles que estão nos assistindo, entregar a nossa vida ao Senhor em oração. Podemos fazer isso? Posso convidar você a ficar de joelhos para fazermos essa oração? Santo, santo, santo e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos na Tua casa para louvar e engrandecer o Seu santo nome. Nós pedimos neste momento que o Senhor nasça em nosso coração, nasça em nossa vida, mas nasça também, ó Deus, nos nossos caminhos, na nossa família, na nossa vida por completo. Seja o nosso Deus, seja presente em cada detalhe, em cada decisão, em cada pensamento, em cada fala, que possamos, através do nosso eu, refletir o Senhor, a Tua vontade, o Teu querer, a Tua lei, a Tua palavra. Neste momento, ó Senhor, nós queremos entregar a Ti os nossos anseios, mas também as nossas dificuldades, as nossas lutas. Queremos entregar em Tuas mãos, no Teu altar, aquelas pessoas que através do chat têm feito os seus pedidos e aqueles pedidos que também estão em nosso coração. Por favor, Senhor, receba todos eles e atenda conforme o Teu querer e a Tua vontade. Aceite o nosso culto, aceite a nossa adoração. Nós fazemos essa oração no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos continuar louvando o nome do nosso Deus. E aqueles que se prepararam podem estar fazendo a sua oferta, né? Entregando os seus dízimos, a sua oferta. E principalmente o seu coração. Nós vamos cantar que nós precisamos nos entregar ao Senhor nessa noite, hoje e sempre. Ellen White fala no Maior Discurso de Cristo, ela diz: se Cristo habita no coração, é impossível esconder a luz da sua presença. Então que nós possamos nos entregar a esse Deus, para que a luz dele brilhe em nosso coração e que nós possamos emitir essa luz para todos os que precisam ouvir a mensagem da verdade, a breve volta do Senhor Jesus. Senhor, que nós possamos nos entregar, ó Deus, essa noite, ó Deus, nas suas mãos, Senhor, que nós possamos abrir o nosso coração verdadeiramente, Senhor, para o Senhor. Vamos cantar, irmãos. Louvemos. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente
Senhor possa, Deus, falar, Senhor, através do pregador dessa noite, que a sua santa palavra, Senhor, toque, ó Deus, em nossos corações, Senhor, que nós possamos sair daqui, Senhor, tendo a certeza que o Senhor quem falou conosco. Em nome de Jesus, amém. Muito boa noite a você que nos acompanha aqui presencialmente na igreja. Boa noite também a você que nos acompanha aí pelo YouTube. Graças a Deus nós estamos, mais uma vez, no santo e bom lugar que é a casa do nosso bom Deus. Amém? Amigos, nessa noite, quero convidá-los a meditar no texto base de Lucas. Lucas, no capítulo 18, iremos ler do versículo 9 até o versículo 14. Você encontrou? Em reverência, então, vamos pedir a inspiração, a orientação do nosso bom Deus quando nós estamos com a sua palavra neste momento aberta? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor nos dá de render esse culto de louvor e adoração a Ti. Senhor, neste momento estamos aqui com a Tua palavra aberta, clamando pela iluminação do Teu Santo Espírito, pelo discernimento espiritual, Pai. Que a Tua palavra seja soberana em nossa vida, neste momento e sempre, é o que te rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. É um texto conhecido, né? Tenho certeza que todos vocês conhecem. A parábola do fariseu e do publicano. O texto bíblico inicia dessa forma: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Talvez você acabou de ler acompanhou essa leitura, e está pensando que lá vem mais uma mensagem que vai falar mal ou vai usar o fariseu como saco de pancada, né? Tenho certeza que você já ouviu várias mensagens, vários sermões, várias pregações com esse enfoque. Mas eu quero começar essa nossa meditação dessa noite com a seguinte perspectiva: os fariseus são pessoas boas. Vocês acreditam nisso? Amigos, há uma coisa que me incomoda quando eu comparo o Novo Testamento com o que nós temos de história judaica do primeiro século. O enfoque que nós vemos no Novo Testamento sobre os fariseus não tem muito a ver com o que a história apresenta. Na verdade, quando nós pegamos, nós somos levados ali, a Bíblia nos apresenta e nós temos a tendência de generalizar que eles eram hipócritas, eles eram todos tradicionalistas, né? Que infligiam às pessoas, ao povo, regras e mais regras, leis e mais leis, tradições em cima de tradições. Mas eu quero te convidar você a perceber uma perspectiva diferente sobre essas pessoas. Os fariseus não apenas eram pessoas boas,
eles eram a melhor espécie que havia entre os judeus na época de Cristo. Se você vivesse na época de Cristo, se você fosse um cristão sincero, um cristão dedicado, é muito provável que você fosse do partido, ou da seita, ou da classe, como você queira chamar, dos fariseus. E nós aqui, para entendermos melhor essa perspectiva, nós vamos ver algumas das características dessas pessoas. Mas antes eu quero compartilhar com você, para nós entendermos melhor o contexto, como os fariseus surgiram. O fato é que não se sabe bem ao certo qual é o significado do nome, ou a origem do nome fariseu. O que é comumente aceito é que o termo quer dizer, ou tem origem de separado. Aí você se pergunta, separado de quê, né? E isso tem muito a ver com a filosofia, com o estilo de vida dos fariseus. Nós sabemos que o povo de Israel, o povo judeu, né, as duas tribos que restaram por último, passaram 70 anos no cativeiro babilônico, justamente porque desobedeceram à lei de Deus e se misturaram, se deixaram influenciar com a cultura dos povos vizinhos onde eles viviam. Depois que eles regressaram, então, após 70 anos, houve uma reforma religiosa iniciada por Esdras, e uma classe do povo passou a se dedicar muito a observar a lei, a cuidar da lei. Então esse povo, essa classe de pessoas, esse grupo passou a se denominar, ou a ser denominado, de separados. Ou seja, eles se separavam. Um outro termo também implica em associados. Eles se associavam para observar a lei, para cumprir toda a lei, para observar toda a tradição oral que interpretava e explicava a lei. E eles também se separavam para não se deixar influenciar pela cultura, especialmente a cultura helenista, que então estamos falando aí da época dos Macabeus, estava dominando então a Palestina, a região ali da Palestina, onde estava localizada a Judéia. E essas pessoas então se separavam para ter uma vida longe dessas más influências, longe dessas, digamos assim, que eles denominavam impurezas, para se poder dedicar totalmente à interpretação, ao ensino, à pregação e à observância da lei de Deus, da palavra de Deus em sua totalidade. É muito aceito que a instituição, o culto sinagogal, a instituição da sinagoga é uma criação de fariseu. E nós sabemos que a igreja que nós temos ainda hoje, o culto que nós temos ainda hoje, guarda muito elementos de um culto sinagogal. Só para vocês verem a influência que os fariseus tiveram e ainda possuem no nosso meio até hoje. Então, destacando algumas das características aqui para vocês concordarem comigo, né? Afinal, tem que mostrar para vocês que realmente eles são pessoas boas. Vamos ver aqui algumas das características dessas pessoas. A primeira característica é que eles amavam e protegiam a Bíblia como a palavra de Deus. Vejam só, se isso não é uma coisa louvável, né? Ao contrário dos saduceus, que era um outro grupo também contemporâneo dos fariseus, aos fariseus, os fariseus acreditavam na plenitude da Bíblia, escrita até então, que era, né, o Velho Testamento, como a palavra legítima de Deus. E uma coisa interessante, todos aqui já conhecem que a própria Bíblia traz algumas coisas, algumas críticas à chamada tradição dos anciãos. Conhecem, né? Tradição dos anciãos. Na verdade, essa chamada tradição dos anciãos, ela era a forma que eles consideravam que existia desde Moisés para você interpretar a Bíblia da forma correta. Por exemplo, quando eles pegavam lá e você via lá em Êxodo, né, que falava que durante a Páscoa, o período, teriam que atar algumas lembranças específicas na mão, na testa. Quem lia a literalidade do texto da Torá, da lei, como era chamada assim, né? Como iria interpretar atar na mão, na testa isso? Então vinha a tradição e falava assim, não, você vai ter os chamados
filactérios ou tefilins, que hoje eles usam até hoje, né? Algumas correntes do judaísmo usam até hoje, na testa e no braço, para então orar, e ali fica 4 partes específicas da Torá. A pessoa que ia ler muitas vezes a Bíblia, o mandamento na sua literalidade, lia lá o 4º mandamento, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mas como a pessoa iria guardar o sábado? Como a pessoa iria observar o sábado? Então a tradição oral, ela servia justamente para explicar para o povo, que o povo ficasse atento como ele iria observar o sábado. Perceba então que, sob essa perspectiva, a tradição oral não nasceu ou não era considerada uma questão negativa, mas era uma característica louvável que justamente ajudava as pessoas a observar e interpretar a Bíblia na sua essência. Eles zelavam, ou seja, a tradição zelava pelo significado essencial da Bíblia. Outra característica: amor e dedicação à lei de Deus. Murilo, eu preciso passar e... agora passou. Um estudioso do Novo Testamento e do judaísmo, chamado Robert Travis Herford, ele explica esse ponto de amar a lei de Deus da seguinte perspectiva: a preocupação mais importante dos fariseus era fazer da Torá, que é a lei, né, o guia supremo da vida, em pensamento, palavra e ação, por meio do estudo do seu conteúdo, da obediência aos seus preceitos e, acima de tudo, do serviço consciente a Deus, o autor da Torá. Amigos, é ou não é uma característica louvável, que inclusive nós deveríamos, de certa forma, observá-la? Os fariseus criaram a perspectiva sobre a lei de Deus, que eles criaram inclusive um sistema que supostamente era capaz de evitar que alguém quebrasse a lei. Por exemplo, o mandamento fala observar o sábado, né? Para a pessoa não correr risco de infringir ou de se atentar no sábado, eles criaram nada mais, nada menos do que 1521 preceitos sobre o que você podia fazer ou não no sábado. É zelo pela lei ou não é zelo pela lei? Qualquer judeu que conhecesse os ensinos do fariseu sabia muito bem o que podia ou não podia fazer no sábado, que pedra podia carregar, que tamanho, quantos passos podia dar. E não era só no sábado não. O próprio Jesus Cristo afirmou que eles eram zelosos com o dízimo. Se recordam quando Cristo declarou que eles davam dízimo não apenas da renda, mas também até do hortelã e das demais ervas? E é claro que eles também se recusavam a tocar qualquer coisa que era impura. Quando Cristo falou que eles coavam um mosquito, era porque literalmente eles faziam isso. Eles coavam a bebida para não correr risco de ter mosquito, porque mosquito era um inseto, então por isso impuro. Para nós termos a dimensão que essas pessoas, esse grupo de pessoas tinham de zelo pela lei de Deus. E não parava por aí não. A terceira característica era o seu zelo missionário. Afinal, Cristo também afirmou que eles percorriam terra e mar para fazer um prosélito, um converso. E eles não tinham esse espírito de missão, esse espírito missionário somente com quem não era judeu. Eles também se dedicavam a quem era judeu. Como nós dissemos, muito provavelmente é muito aceito que a sinagoga, que era o lugar de culto, o lugar de confraternização, o lugar de ensino da palavra, é uma instituição oriunda do farisaísmo. Então eles se preocupavam em juntar o povo, ensinar o povo, até mesmo onde, claro, né, o templo ficava em Jerusalém. As pessoas então, para não depender somente do templo, podiam ir na sinagoga e ali ouvir a Torá, estudar a Torá. Os fariseus também tinham uma grande preocupação em alfabetizar o povo, porque o povo precisava de conhecer, de ler a lei, especialmente quando surgiram, né,
o Talmud, a Mishiná, numa perspectiva mais rabínica, as pessoas precisavam de ler a lei para então poderem ser instruídos e poderem observar a lei. E olha só que interessante a quarta característica: eles eram adventistas. Os fariseus, eles esperavam e ansiavam pela vinda do Cristo, do Messias. Tudo bem que eles atrelavam a essa vinda a uma correta observância da lei. Alguns deles, inclusive, defendiam que o Messias somente viria se o povo fosse capaz de guardar perfeitamente a Torá, nem que fosse por um único dia. E aí então eles se dedicavam com afinco a observar a lei para que o reino de Deus, o Messias ungido de Deus, viesse. Amigos, características esplêndidas, né? Características que ainda hoje seriam muito valorizadas, muito elogiadas. Então agora a gente chega no impasse. Pessoas com essas características, por que então eram tão mortíferas? Por que foram tão criticadas? E o Novo Testamento deixa claro que a verdadeira religião não é compatível com os preceitos e a religião mesmo dos fariseus. Qual será? Murilo, pode passar, por favor? Pode voltar uma. Qual será que era a mosca no azeite ou a mosca na sopa do farisaísmo? Não obstante todas essas características louváveis, o principal problema do farisaísmo era que o enfoque a respeito de Deus e da salvação era um conceito distorcido do efeito do pecado e na capacidade humana de não pecar. Em síntese, os fariseus passaram a encarar o pecado como simplesmente atos específicos. E é isso que eu quero explorar com vocês agora. Qual que é o problema de você encarar o pecado simplesmente como atos específicos? Essa questão de eles encararem o pecado como ato específico, como diz Ed Parish Sanders, segundo a posição rabínica, existe a possibilidade de não pecar. Era o que os fariseus entendiam, né? Apesar da tendência para desobedecer, o homem é livre para obedecer ou desobedecer. O que eles entendiam? Entendiam que não havia diferença entre a natureza moral de Adão antes da queda e depois da queda. Ao contrário do que nós sabemos e entendemos hoje, os fariseus concordavam que Adão foi criado com a predisposição para pecar. E uma vez que ele foi criado com a predisposição para pecar, a predisposição para o mal, ou seja, já foi existir antes da queda, ao contrário do que nós entendemos hoje, o impulso para o mal. E isso não mudou depois do pecado. Adão caiu, era assim antes e continuou assim. Ou seja, para eles o pecado não teve nenhum decaimento na natureza humana. E assim, eles entendiam que você poderia vencer essa natureza, essa predisposição para o mal, mediante a dedicação ao estudo e à observância da lei. Percebam aí, né, que a graça foi eliminada, né? Simplesmente você se dedica à lei, à guarda da lei, à observância da lei, e você consegue ser justificado. E com isso, é basicamente o seu esforço. Você se esforça, você se dedica, e assim você vai ser recompensado. Então, amigos, qual é o problema de encarar o pecado como um conjunto de atos específicos?
no contexto da salvação é que, se eu considero o pecado como um conjunto ou uma sequência ou atos contrários à lei, qual é o próximo passo? Eu vou passar a entender também a justiça como atos em consonância com a lei, não é isso? Se o pecado são atos contrários à lei, eu entendo assim, exclusivamente assim, a justiça passa a ser vista também como atos favoráveis à lei. E diante disso é consequência também a abordagem totalmente legalista, né? O que outro estudioso também do farisaísmo diz? George Eldon Ladd: a observância da lei tornou a base do veredito de Deus sobre o indivíduo, mediante essa perspectiva deles. A ressurreição seria a recompensa daqueles que se dedicassem à lei. A lei tornou-se a esperança dos fiéis, peça fundamental para a justificação, salvação, justiça e vida. E com isso, a religião se torna uma balança, né? Quem tem melhores obras é justificado, é salvo, recebe a recompensa. Quem não tem, se perde. E é justamente essa perspectiva que nós veremos tanto na Mishnah quanto no Talmud. Vejam só o que a Mishnah fala: o mundo é julgado pela graça, mas tudo é pesado pelas obras, boas ou más. Você vai para um lugar ou para o outro, conforme a sua obra for mais abundante, né? Para que lado da balança vai pender. E aí o Talmud vem e reafirma o seguinte: aquele que realiza predominantemente boas obras herda do jardim do Éden, mas aquele que realiza predominantemente transgressões herda o Geena, que, traduzindo aqui mais assim de forma livre, seria o que nós tradicionalmente conhecemos como inferno. Ou seja, amigos, perspectiva totalmente legalista, baseada no esforço humano. Você se dedica, você se empenha, e dessa forma, se as suas obras boas superarem as más, você recebe a vida eterna. Caso contrário, você recebe o inferno. E é sob essa perspectiva, então, que justamente existe a religião da balança, né? Você vai ser justificado mediante o que a sua balança pender para um lado e para o outro. E dessa forma eles construíram totalmente uma filosofia religiosa com base na perspectiva de que, se você é bom, você é justo perante Deus. Se você é ruim, você não é justo e você é condenado por consequência, né? E aqui então nós encontramos o grande problema de ser bom. E aqui nós voltamos ao nosso texto bíblico, lá de Lucas 18, 9 a 14. Esse texto, essa parábola do fariseu e do publicano, provavelmente é a ilustração mais clara do Novo Testamento a respeito do problema da bondade humana. Nós vemos aqui o fariseu que chega perante Deus para orar e não sabe da sua real condição e se julga de um jeito totalmente diferente do que ele realmente é. Comentando sobre isso, a respeito do problema da bondade humana, a escritora Ellen White nos fala o seguinte: a intuição da necessidade, o reconhecimento de nossa pobreza e pecado é a primeira condição para sermos aceitos por Deus. Esse então, amigos, é o primeiro problema em você querer ser bom diante de Deus. É preciso, para que nós cheguemos a Deus, a intuição da necessidade. Reconhecermos que nós não temos, na verdade, nada de bom para oferecer. Caso contrário, nós seremos incapazes do discernimento, assim como o fariseu da parábola foi. E é importante nós explorarmos aqui algumas características da oração do fariseu. A primeira característica que nós temos que explorar é que o primeiro aspecto, né, que a oração do fariseu nada mais era do que um catálogo de suas próprias virtudes.
Voltem no texto, por favor, e observem, tanto de uma perspectiva positiva, quanto negativa, o fariseu parece que está apresentando diante de Deus uma carta de recomendação própria. Ao explicar as suas virtudes, ele usa o pronome pessoal eu, nada menos do que 5 vezes. Não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como esse fariseu, nem ainda como esse publicano. E não parava só por aí. Além de apresentar uma carta de recomendação própria, a oração do fariseu construía sua autoimagem com base nos pecados do seu semelhante. E sobre esse ponto específico, Ellen White nos comenta o seguinte: todo aquele que confia em si mesmo, crendo que por si só é justo, desprezará os demais. Quanto piores eles forem, mais justo ele se sentirá. Meus amigos, este é o primeiro sinal, a primeira característica visível do pecado da bondade. Não basta que eu seja autossuficiente. Na verdade, eu crio a minha autossuficiência em cima dos defeitos dos outros. Então, quanto pior os outros forem, melhor eu mesmo me irei considerar. Não é exatamente dessa forma que o fariseu da parábola se mostra? Ele critica o publicano justamente para se justificar como sendo o autossuficiente e o bom. E Ellen White continua: ele, se referindo ao fariseu, condena os demais homens como transgressores da lei de Deus. Desse modo, manifesta o próprio espírito de Satanás, o acusador dos irmãos. É impossível, ela nos diz, é impossível entrar em comunhão com Deus tendo esse espírito. Por isso que o fariseu volta para casa destituído da bênção divina. E uma terceira e última característica a respeito da oração do fariseu é que, como a parábola nos diz, ele orava de si para si mesmo, ou seja, completamente perdido. Ele sai do templo, termina a sua oração sem ser justificado, e mesmo assim sai sem saber que essa era a verdadeira condição da sua vida. E aqui nós temos de dizer que o cerne do problema, não só do fariseu representado na parábola, mas de todos os fariseus, e amigos, a verdade chocante de nós ainda hoje, é o desinteresse pelo pecado. Aí você pode me perguntar assim, mas como o desinteresse pelo pecado? O fariseu ou os fariseus não estavam o tempo todo preocupados ou dedicados a observar a lei e não pecar? Como que é desinteresse pelo pecado? A verdade é que os fariseus, assim como nós, desprezamos ou nos equivocamos quanto ao real conceito do pecado. Nós pegamos ali o pecado, o conceito que é verdadeiro, o conceito que é certo. Pecado é a transgressão da lei, não é assim? Só que aí nós materializamos esse conceito como o pecado sendo simplesmente atos contrários à lei, ações contrárias à lei. E o pior, nós restringimos essa lei aos 10 mandamentos, como se toda a lei de Deus fosse resumida ou fosse expressa na forma dos 10 mandamentos,
quando na verdade a lei de Deus existe muito antes dos 10 mandamentos serem dados. A lei de Deus como princípio existe muito antes do Sinai. Afinal, Lúcifer pecou como? Muito antes do Sinai. Por que José não adulterou com a mulher de Potifar, sendo que só foi escrito, não adulterarás, séculos depois? Por que Abraão deu o dízimo quando ninguém havia escrito ainda que era para dar o dízimo? Então, amigos, a lei de Deus, os preceitos, os princípios da lei de Deus, eles são mais amplos do que a forma como estão expressos nos 10 mandamentos. Até mesmo porque ninguém precisa falar para um anjo para não matar, porque a tendência dele não é essa. O que nós precisamos entender, como Cristo revelou muito bem no Sermão do Monte, é que os princípios espirituais da lei são muito maiores do que a lei simplesmente escrita, ou simplesmente expressa ali nas tábuas de pedra, ainda que nós, ou melhor, ainda que seja exigida de nós a observância dessa lei, assim como todos os demais princípios da lei de Deus. Mas no contexto que nós estamos estudando do desinteresse pelo pecado, é justamente ver o pecado simplesmente como uma ação, e não como um estado de mente e de coração. Esse foi o principal problema, o cerne do problema dos fariseus. Não enxergar o pecado como um estado de mente ou de coração, mas simplesmente como uma ação. E aí, o que nós temos de dizer? Que o pecado, na perspectiva toda da Bíblia, ele não é apenas uma ação, mas antes de mais nada, ele é um estado de rebelião, ele é um relacionamento quebrado, e por fim ele é uma ação. Vamos tentar entender um pouco melhor isso aqui. No pecado de Eva, quando que vocês acham que Eva pecou? Quando ela pegou o fruto? Quando ela pegou o fruto e comeu? Amigos, Eva pecou muito antes. Eva pecou quando ela olhou para aquilo que Deus disse que era bom, que Deus falou assim, não faça porque isso não é melhor para você, isso é o que é mal para você. Ela falou assim, isso talvez não seja ruim para mim. Eva pecou quando, ao invés dela acreditar em Deus, ela acreditou na serpente. O que eu quero dizer com isso é que Eva pecou muito antes de ter tomado o fruto e comido, porque o pecado, na verdade, ele começa num estado de coração de rebelião. Todo pecado, na verdade, é uma infringência ao grande primeiro mandamento revelado por Cristo, que amarás o Senhor teu Deus com todo o seu conhecimento, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Todo pecado é infringência do primeiro mandamento dos 10 mandamentos: não terás o teu Deus diante de mim. É você amar a coisa errada, é colocar o seu enfoque na coisa errada. É por isso que quando Deus condenar o pecado, todo o universo, toda a natureza vai se levantar e vai aprovar. Porque na criação, quando Deus chegou e falou assim, olha, chegou para o mar e falou assim, até aqui você vem e você não passa daqui, e Deus viu que era muito bom. As estrelas cada em seu lugar, o dia, a noite, tudo na mais perfeita ordem. A Bíblia fala que Deus viu que tudo era bom. Aí Deus chega para o ser humano e fala assim, é até aqui. Só que nós falamos assim, não é até aqui, eu posso ir mais. Percebem? O pecado, ele é um estado de rebelião, porque justamente é a criatura se colocando acima do Criador. É a criatura desprezando aquilo que o Criador fala assim, isso é o melhor para você, e a criatura pega e fala assim, não, isso está me limitando, isso está me impedindo de ser feliz. Esse foi o pecado de Eva. Por isso que o teólogo adventista Herbert Douglas, ao expressar o pecado como um estado de rebelião, fala o seguinte: o pecado é o punho fechado da criatura no rosto do seu Criador, é o ser criado desconfiado de Deus, confiscando dele o senhorio de sua vida. E além do estado de rebelião, o pecado é um relacionamento quebrado.
É por isso que quando o homem pecou, imediatamente o homem fez o quê? Correu de Deus, se escondeu, porque o relacionamento com Deus foi quebrado. Pecado, meus amigos, não é uma quebra de relacionamento com o código legal, é uma quebra de relacionamento com o autor do código, com o autor da lei, é uma quebra de relacionamento com Deus. É por isso que a Bíblia nos revela, em Isaías 59:2, da seguinte forma: pois são os pecados de vocês que separam vocês do seu Deus, são as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. De igual maneira, Colossenses 1:21, o apóstolo Paulo diz que antes, ou seja, quando estávamos em pecado, o nosso relacionamento com Deus estava rompido, porque vocês estavam longe de Deus, eram inimigos dele, por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. E por fim, o pecado é sim uma ação, mas percebam, o pecado ele brota do coração, um estado de rebelião, o relacionamento quebrado, então a pessoa faz. É por isso que Cristo disse o seguinte em Mateus 15:18 e 19: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Ou seja, rebelião, relacionamento quebrado, então ação. É por isso que nós somos incapazes de fazer qualquer coisa para nos salvar. É por isso que a salvação é muito maior do que simplesmente uma limpeza dos aspectos externos da vida. É por isso que salvação é transformação de vida, é restauração do relacionamento com Deus mediante os méritos de Cristo. E neste ponto, eu quero terminar a meditação dessa noite. Por favor, abra sua Bíblia, primeiramente em Ezequiel 36, 26. Como nós vimos aqui, do coração que brotam os atos pecaminosos. O problema é que muitas vezes nós estamos confundindo pecado no singular, com pecados que são atos pecaminosos, e isso está nos conduzindo para uma religião legalista. Há duas formas de nós nos relacionarmos com a lei de Deus. A primeira delas é o legalismo. O legalismo vai prover basicamente uma religião baseada no esforço humano, vai importar o espírito mercenário para dentro da religião, ou seja, eu fiz isso, você agora me dá aquilo, e também vai criar uma religião com bases negativas. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, simplesmente isso aí. A outra forma de nós nos relacionarmos com a lei de Deus é aquilo que nós comumente chamamos de a forma da nova aliança, que de nova aliança na verdade não tem nada, porque é o que sempre Deus quis fazer. O problema é que muitas vezes nós nos focamos demais na letra da lei e esquecemos do seu espírito. E é por isso que lá em Ezequiel 36, 26, Deus nos revela o seguinte: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. O problema fundamental da humanidade é o pecado. Pecado, amigos, é maior do que pecados, tá? Porque o pecado é uma condição de mente e de coração.
Pecado é um estado de rebelião contra Deus que você, não importa o quanto você se dedique, sem Deus colocar isso aqui, nós não conseguiremos. Por isso os fariseus fracassaram. E o erro deles é o erro mais sutil. É a tentação, essa cilada mais sutil que o estudioso mais atento da Bíblia pode cair. Ao encarar a justiça como uma série de atos, encarar a justiça como fazer aquilo que é certo, para Deus então te dar o mérito. É encarar a religião como se fosse um trabalho que você fizer tudo direito, você vai ganhar um salário. Volte um pouquinho aí a sua Bíblia para Jeremias 31. Jeremias 31, também no versículo 31, ainda falando sobre o novo coração, o coração propenso à obediência. Deus nos diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que eu fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para o tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração as escrevereis. Eu serei o Senhor, o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. Amigos, é isso que Deus quer fazer por nós. É isso que Deus fez quando João 3,16 ele revelou que, porque Ele amou o mundo, Ele deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas sabe o que me parece muitas vezes? Me parece muitas vezes que nós somos indigentes, sem teto, sem nada, e alguém chega para nós e fala assim: olha, eu vou te dar para você $1 milhão. $1 milhão para você ter tudo aquilo que você quer. Me parece que muitas vezes nós chegamos e falamos assim: não, eu não quero, eu quero aquela meia suja que está ali, porque é aquela meia suja que está ali que vai me fazer feliz. Deus nos promete um novo coração. Deus fala que quer firmar conosco a aliança de colocar a sua lei no nosso coração, para que nós a observemos pelo seu espírito, não pela caducidade da letra. E nós muitas vezes nos contentamos com a religião que não leva a lugar nenhum. Nós nos contentamos com esse mundo que está condenado ao perecimento. É preciso que nós conheçamos a gravidade do pecado, para que nós passemos a ter um vislumbre do que Deus fez por nós. Não é uma perspectiva inversa. Só conhece a gravidade da cruz quem conhece a gravidade do pecado. Mas enquanto nós ficarmos imersos na nossa própria doutrina, na nossa própria perspectiva de lei, de salvação, nós não iremos compreender isso. É importante nós dizermos que a salvação, ela não muda a lei, mas a salvação muda a forma que nós nos relacionamos com a lei. E a salvação constitui um forte incentivo para a observância da lei. Essa relação é muito bem demonstrada com Zaqueu. Todos conhecemos a história de Zaqueu, né? Zaqueu, quando ele foi salvo, foi justificado, foi declarado justo, por si mesmo ele
tomou toda a decisão de fazer a lei sem nenhuma exigência, sem nenhum prendimento. Muito diferente do jovem rico, não é? Que quando foi confrontado com o espírito da lei, não obstante guardar toda a sua letra, se retirou triste porque o ideal, o princípio espiritual da lei era demais para ele. Amigos, um novo coração, é isso que nós precisamos. É isso que Deus quer nos dar. Que enquanto nós ouviremos agora nesse momento um louvor, pense no novo coração que Deus quer dar a cada um de nós. Pense na salvação que Ele proveu mediante Cristo. Lembre-se que justificação no contexto bíblico não é você se tornar justo, é você ser declarado justo, é você ter um novo relacionamento com Deus mediante Cristo. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Faça desse louvor uma oração. Peça a Deus para que Ele transforme o seu coração. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado.
monte, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, sabemos que teus mandamentos, Senhor, são santos, justos e bons. Mas, Senhor, nós somos incapazes de observá-los por causa da nossa natureza decaída, por causa do nosso estado de rebelião contra Ti, Pai. Mas graças te damos porque na Tua misericórdia o Senhor quer nos dar um novo coração. O Senhor quer colocar um coração de carne, um coração propenso a ouvir e observar a Tua palavra. Por isso, Senhor, te clamamos, cumpra esse Teu desejo em nossa vida. Que nós possamos, Pai, viver a vida aqui caminhando contigo assim como o Teu servo Enoque caminhou. Ó Senhor, restaura o nosso relacionamento contigo mediante os métodos de Cristo. Que a Tua vontade, que a Tua palavra sejam soberanas na nossa vida. Que nós possamos, Senhor, captar na nossa vivência os princípios espirituais que há nos Teus mandamentos, Pai. Que possamos ser cristãos de essência e não de forma. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui na Tua casa durante este culto. Leva-nos agora para os nossos lares e fique conosco em cada momento da nossa vida, Pai, até encontrarmos contigo nas mansões celestiais. É isso que te rogamos, Senhor, não porque nós merecemos, mas porque confiamos nos méritos de Jesus Cristo. Amém.